Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Hoje eu chorei, meus irmãos. Desculpe eu estar falando assim, mas é devido à minha operação. Eu tive que extrair todos os dentes. Tive um problema na gengiva e tive que arrancar todos os dentes. Perdi minhas próteses, mas Deus proverá. A mensagem hoje para você, meu irmão, minha irmã, é em tudo dai graças. Hoje eu chorei, não de tristeza, não de angústia, mas chorei de alegria em eu ter a fé que Deus me deu, que o Pai me deu. A palavra diz que aqueles que não têm fé, peça a Deus, que Deus agrada em dar a fé. Eu sempre tenho pedido a meu Deus: Pai, dê-me fé, acrescente a minha fé, Pai, eu peço. Sempre eu peço isso. Sempre eu me disponho diante do Senhor, eu oro e choro. Eu oro 24 horas no dia, em agradecimento, em tudo que faço. Eu oro 24 horas por dia. Eu deito pensando nas coisas celestiais, em Deus, no meu Pai, no meu Criador, em Jesus. Acordo lembrando dele, trabalhando no dia a dia, no fazer, eu estou ali sempre pensando, meditando na palavra. Eu agradeço a Deus, eu questiono, faço perguntas ao Pai, coisas que eu não entendo. Eu faço isso. Sinto muito a presença do meu Deus, do meu Jesus. Sinto na presença, sinto alegria, sinto tristeza, porque quando a gente erra, quando nós queremos fazer o bem e não fazemos, aí eu me entristeço. Mas muitas das vezes, meus irmãos, eu me deparo e vejo a mão de Deus sobre a minha vida, sobre meus familiares, sobre a humanidade. Bem diz a Escritura, bem diz a palavra de Deus, porque Deus amou este mundo, amou essas pessoas. O mundo são as pessoas. Ele amou de uma maneira tão grande que deu seu único filho, Jesus, para morrer por nós, e para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso a palavra também nos ensina que devemos dar graça em tudo. O apóstolo Paulo chega a dizer, expressar o modo de viver como ele viveu, com bonanças e com escassez. Ele disse: soube passar bonança com muitas coisas, um bom alimento, bastante veste, bastante coisas do dia a dia, mas também soube passar escassez. Teve fome, teve necessidade, pagava aluguel. Esse é o maior evangelista de todos os tempos que podemos observar nas Escrituras. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também nos ensina a dar graças em tudo. E no dia de hoje eu chorei
Eu estou aqui sozinho na chácara, minha esposa está trabalhando lá em Curitiba, é minha ajudadora, minha esposa, minha carne. Sem ela, na retaguarda, usada por Deus, talvez nada disso aconteceria, não teria essa chácara, não teria investido aqui. Mas, intermédio da ajuda dela, e primeiramente pela mão de Deus, aqui estou, tenho edificado esse lugar, e tenho visto a mão de Deus em todos os sentidos da minha vida. Deus é invisível, eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo naquilo que eu toco, nas coisas que acontecem ao meu redor, na saúde, na minha saúde, na saúde dos meus familiares. Consigo sentir a presença de Deus nesse mundo perverso que nós conseguimos ver as trevas, ver a escuridão nos sufocar. Cremos pela fé no Deus invisível, o qual a palavra diz que Deus se agrada naqueles que crêem nele, pela fé, mesmo que não o veja, e ele recompensa essas pessoas. Eu sou uma delas. Claro que não tenho prazer neste mundo, mas tenho prazer no Senhor. Melhor estar com o Senhor, melhor é partir, melhor é ir embora. Mas é nos colocado uma missão, nada é em vão. Tudo que Deus criou, a criação, os homens, os animais, enfim, toda a criação de Deus é para a sua glória, para que seu nome seja glorificado. E dentro dessa criação ele tem algo especial, o qual somos nós, criaturas criadas por ele, o qual ele nos amou. Ele te ama, ele nos ama. A palavra diz que todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estão da graça e da glória de Deus, no sentido de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mesmo sendo assim, diz a palavra que Deus nos amou. Deus nos amou, Deus te amou. E quando eu vejo a mão de Deus tocando na minha vida, um homem miserável pecador que sou. Eu gosto muito daquela oração do pecador. Lembro dele, está na escritura. Quando eu olho para mim, eu falo: Pai, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Aliás, eu nem queria orar, porque eu olho para mim e vejo que o bem que eu quero fazer, que é o certo, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, isso faço. Miserável homem que sou. É assim que eu me sinto, como a oração do pecador, como a oração de Paulo, que orou dessa forma. Então, meus amados, hoje foi um dia que eu chorei, não de tristeza, mas de ver o homem miserável e pecador que sou e observar a graça de Deus sobre mim, sobre a sua igreja, a bondade de Deus. E ali eu observava, eu estava observando, até vou mostrar para vocês. Eu olhando aqui, sozinho na chácara, e vendo a abundância de Deus,
Isso aqui é Deus. Ovos de granja, ovos das minhas galinhas, ovos caipira, o pão francês. Aqui embaixo nós temos melado, mel de cana, melaça de cana que eu fiz aqui na chácara. Nós temos o pão de leite que está aqui. Até lembrei do pepino, um pepininho que tinha aqui, pepino, pimentão. Temos bolacha, temos açúcar, temos café, temos margarina, temos tudo. Dai graça, meus irmãos. Dai graça. Muitas pessoas não têm esse alimento. Temos um leite em pó. Aí eu olho assim, meu Deus, quanto alimento que o Senhor me dá. E nós, muitas das vezes, somos ingratos a Deus. Porque sem Ele, disse o próprio Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Tem uma mesa farta para a glória de Deus. E me lembro que muitos não têm isso para se alimentar nesse momento. Ou estão debaixo de uma provação, não tem um ovo, não tem um pão, não tem um café. Muitos estão debaixo da provação. E eu provarei a terça parte, como se prova o ouro, diz o Senhor. Em Provérbio diz que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, para provar os corações dos homens. Então, meu irmão e minha irmã, não estranhe a ardente provação que vem sobre vós. Muitos estão, como eu sempre falo, na aprovação do Senhor, para provar sua fé. Mas muitos também estão em provação de desobediência, como o profeta Jonas. Muitos estão na provação, estão sendo quebrados, estão sendo chamados a atenção, estão sendo corrigidos devido ser Jonas, desobediente, não obedecendo ao ensinamento e nem o chamado do Pai em Cristo Jesus. Mas muitos estão na aprovação do Jó. Muitos são íntegros, muitos são retos pela justiça de Cristo, feito nelas, pois elas são cristãs e servem ao Senhor. Mas elas estão sendo provadas a fidelidade, como foi Jó, sendo íntegro, reto, foi provado. E provado que ele servia a Deus não por benefício, não por trocas, não por barganhas, mas porque ele conhecia o seu Criador. Ele conhecia a Deus no íntimo do seu coração, mesmo que com falhas, mesmo que com pecados, mesmo que fraco muitas das vezes, mas ele sabia no profundo do seu coração quem era o Criador, quem era Deus. Ele se punha diante de Deus, Jó, como criatura, como vaso, e põe a Deus como Senhor da sua vida, Deus Pai Criador. E a Ele Jó dava honra, o servia, o adorava. Hoje eu chorei, meus irmãos. Muitas das vezes chorei. Mas hoje foi um dia que eu pensei, vou fazer um vídeo falando da minha miséria, das minhas tristezas, das minhas alegrias.
mostrando texto e contexto da Bíblia, da palavra de Deus, que o Senhor não nos abandona. Já passei momentos difíceis na minha vida. Eu já passei fome no norte do Paraná. Já passei frio e dormi na tábua. Dormi no relento. Fui desprezado e humilhado na questão financeira deste mundo. Mas passei, porque o Senhor era comigo. Assim também como foi com o mendigo Lázaro, que morreu à míngua desejando comer as migalhas do rico. Mas hoje ele é consolado lá no céu, porque ele venceu o mundo, como Jesus também venceu. E ele venceu não por si próprio, mas pela mão de Deus. Por isso, meus irmãos, eu deixo essa mensagem ao encontro do seu coração, que não é o ter ou ser rico, mas a simplicidade da vida. Conhecemos Deus na sua essência, mesmo que seja um Deus invisível, nós o vemos pela sua mão poderosa, no agir, no acontecer, nos milagres que nós a rodeia e que nos faz ver a sua presença, sentirmos a sua presença. Ame ao Senhor pelo que Ele tem se revelado a você, por Ele ser o Deus Criador de tudo e de todos, e ser o seu Criador, respeitando o teu sentimento, respeitando a tua decisão. Nossos pais se afastaram do nosso Deus, de Cristo, nossos pais Adão e Eva, mas Ele, para reconciliar, deu seu Filho, que pagou o preço de cruz, morte de cruz, pagou a ruptura que houve entre Adão e Eva do Pai. E agora, intermédio de Cristo Jesus, teu Filho amado, Ele quer novamente reconciliar você. Ele quer o reconcílio com você, mas você tem que confessar que seus pecados estão diante dele, e que seus pecados podem ser perdoados e lavados você no sangue do Cordeiro, e assim faça o reconcílio com Ele e torne para o Pai. Torne para a glória, para a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra também nos relata, nos ensina que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não há Maria, não há José, não há Pedro, não há ninguém que possa mediar para você. Há um só mediador. E se alguém vos ensina outro ensinamento, o que não foi que Jesus ensinou, que seja anátema, que seja maldito. Há um só mediador, há um só caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Salmo 37 diz bem claro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Temos tantos benefícios alcançados pela fé e na fé do Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Nos deu autoridade, nos colocou pela fé autoridade em nosso coração para vencermos as enfermidades, a adversidade. São vitórias. Elas não trazem salvação,
mas traz testemunho de que um dia ela se revelará lá daquilo que Deus fez na minha vida e na tua. São sinais da bondade de Deus. Quando nós cremos, então recebemos a cura, a providência de Deus. Mas nesses textos que eu citei, no contexto da vida, eu te digo para você, até mesmo não buscar a providência dessas coisas. Antes buscai o provedor. Antes buscai o reino dos céus e a sua justiça, que é Deus, que as demais coisas vos será acrescentada. Qual é melhor ter? A providência de Deus? Ou ter a Deus, que é o provedor? Busca o provedor. Se você tiver o provedor em Cristo Jesus, então você terá toda a providência, toda a autoridade da palavra. A palavra ensina muito bem claro que nós podemos vencer. Jesus disse, o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: estes sinais hão de seguir os que crêem no meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Não é assim que diz? E se pôr a mão sobre os enfermos, os curarão. Em um nome que é sobre todo nome, que é Jesus. Tudo o que fizer, diz a palavra, fazei em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos, sinto a presença do meu Deus no meu coração, na minha vida. Mesmo sendo um pecador falho, erro como você. Eu erro igual a você. Tenho fraquezas igual a você. Tenho dores. Fico doente. E mesmo tendo Deus imortal, um dia eu morrerei. Mas a promessa dele é de um dia ele me ressuscitar. Mas a promessa dele é me ressuscitar. Ressuscitar aqueles que crêem nele. E dar um corpo glorificado. Sem dor, sem enfermidade. Um corpo eterno que não envelhece. Que não vai ter mais fome nem sede. O qual passaremos a eternidade com ele nos céus. Aonde diz a palavra que o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas sim paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Essa é a mensagem para você. Um dia que eu me assentei a tomar café e Deus me deu essa mensagem para falar para você. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua estima. Levanta-se e põe em pé. Pois longa é a caminhada. Prepara-te para encontrar com o Senhor, vosso Deus, Criador dos céus e da terra, o qual está com as bênçãos para te dar. Aquilo que é teu ninguém pode tirar. Aquilo que é para ser para você, ninguém vai tirar. Por isso que a palavra diz e ensina: pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, segundo a vontade dele. Peça. Apresente as suas necessidades. Apresente a tua enfermidade e Deus a curará em nome de Cristo Jesus, se é que você crê. Deus vai abrir aquela porta que você precisa, pois Deus sabe. Deus sabe das tuas necessidades do dia a dia. A palavra diz que antes de você pedir, antes de eu pedir,
Deus já sabe o que nós necessitamos. Deus quer que você ore, Deus quer que você fale com Ele. Não é só o momento da manhã, ou na hora de deitar, não. Eu dou um testemunho para vocês. Eu tenho um conflito, nós temos, todos têm, mas ninguém consegue perceber. Nós temos um Armagedon espiritual dentro de nós. Na nossa mente, no nosso intelecto, nós temos Armagedon. Uma grande guerra espiritual. Aquilo que eu disse anteriormente, o que o apóstolo Paulo citou e disse: aquilo que quero fazer, que é o bem, não faço. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, isso faço. Miserável homem que sou. Esse é o Armagedon. E dentro desse Armagedon tem vitórias. Tem o lado da luz, a alegria, a graça de Deus que nos mostra que Ele está conosco. Oramos, se humilhamos. Quando pecamos, se humilhamos. Quando recebemos as bênçãos, também se humilhamos. Falamos: Pai, graças te dou. Muito obrigado, Senhor, porque não mereço. Se humilhamos. E não merecemos mesmo. Deus, nosso Pai, Criador, está com as mãos estendidas, como diz Isaías. Deus, o nosso Pai, Deus Criador, como diz a palavra de Deus, como diz a própria palavra dele, diz que Deus não está com o braço atrofiado, com o braço encolhido, que não possa ajudar. Deus, o nosso Pai, não está com os ouvidos tapados, que não possa ouvir a sua oração, a oração da humilhação. Pois bem, também está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Abaço, candarabás. Meu querido e amado irmão, receba essa mensagem ao encontro do teu coração. Eu não prego teologia da prosperidade. Eu não prego bênçãos materiais. Eu não prego ouro nem prata. Como disse também o apóstolo, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo. Como disseram os apóstolos, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda na vida espiritual. Encontre-se com o vosso Deus, o nosso Deus eterno. Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração. Receba a tua bênção, receba a tua cura, em nome de Cristo Jesus. Eu profetizo com a autoridade de Deus, e você vai repetir aí, em nome de Cristo Jesus, é no nome de Cristo. Apresente a sua enfermidade agora, fala: em nome de Cristo, eu recebo a minha cura. Em nome de Cristo, eu te peço, ó Pai, me cura. Em nome de Cristo, eu mando que saia enfermidade, para a glória de Deus, conforme está nas Escrituras. Que esses sinais hão de seguir os que crer. Pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Então põe a sua mão sobre o seu enfermo, e em nome de Cristo expulse, para que Deus seja glorificado e você venha receber a sua cura. Receba a tua bênção, receba a tua cura, na vontade de Deus. A palavra diz bem clara e ensina que até mesmo o ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa, se converta e deixe do seu mau caminho. É isso que Deus quer para você. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais de você que está se entregando agora como criatura e se tornando filho, ou se você já é filho, lavado e remido no sangue de Cristo.
É uma mensagem que estou passando aqui para você que necessita, que carece de uma cura espiritual, se encontrar com Jesus. É de uma cura carnal, que uma enfermidade que você tenha, pois eu tive muitas e muitas difíceis de levar ao ponto de uma cadeira de roda, de operar, e tantas coisas que aconteceram na minha vida. E fui abençoado por Deus para que eu tivesse uma vida sossegada, tranquila. Assim Deus tem para você também. Nada é impossível ao que crer. Se você crer nessa mensagem, crer no nome do Senhor, se dirigir ao Criador, ao Eu Sou, ao eterno Deus, então você receberá a sua bênção, a sua cura, as portas se abrirão. Tudo isso no tempo do Senhor, na hora certa, no minuto certo. Não desanime. Tem coisas que são assim, ó, rápido. Até digo que tem coisas que são, ó, muito rápido. Tem coisas que são mais demoradas. O tempo nosso não é o tempo de Deus. Até diz uma palavra muito bem clara, que o mal que vem sobre nós, entenda você, um tempo de mal, contribui para nós. Contribui para o bem. O mal que vem sobre nós contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam ao Criador. Então até o mal se transforma em bênção, mas há um tempo, e nesse tempo Deus vai fazer conforme a tua fé. Não desista e não desanime. Amém, meus amados? Essa é a mensagem dessa manhã aqui na chácara, para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus, o Salvador. Estou feliz, chorei tomando café e ver a mão poderosa de Deus, que Ele vinha preencher sua mesa de bênçãos, de alimentos, e você veja a presença de Deus, mesmo que Ele é invisível e é um Espírito. Mas bem escrito está: eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e verdade, porque importa que Deus seja adorado em Espírito, porque Deus é Espírito. Aleluia! E assim será. Amém, meus amados? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. O próximo vídeo eu vou fazer para vocês, meus amados, tomando terra de novo, fazendo plantio e mostrando as plantas que já estão revigorando, voltando com suas folhas, depois desse grande inverno que passamos, que secou tudo, queimou tudo. A chácara já começou a ter vida novamente. Começou as árvores a brotarem, pé de pêssego, pé de figo, enfim, ok? Deus vos abençoe, meus irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Olha aí, mais uma carreira. E com esse aqui totaliza 40 pés de mandioca. Olha aí. Show de bola, né? Lá tem 2 carreiras. Com mais essa são uns 40 pés. No meio ali vou plantar milho. Virando terra para plantar milho no meio. Olha, mas gente, se você mexer com a mão, e passa o moto e passa o tratorzinho, o sulcador que eu fiz. Olha que maravilha. Agora é só ficar em casa. Já está plantado, já está com adubo para secar e está plantado. De bola, né? Maravilha. Esse tratorzinho, serviço de 10 homens. É uma maravilha. É isso aí, pessoal. Olha, velho. Fazer devagar.
Beijo, beijo. A moça falou que era pra gente filmar e mandar lá pra eles, na empresa lá que a gente Eu comprou. filmei, eu vou mandar pra você em cima da empresa.